Bora! Vamos falar um pouquinho de seguro? Você já ouviu falar de riscos excluídos na pólice de seguro? É isso mesmo. Riscos excluídos. Por que eu estou falando isso hoje? Trazendo à sua atenção esse ponto. Riscos excluídos são aqueles riscos que não estão cobertos na sua pólice de seguro. Eles não estão cobertos por dois motivos, tá? Primeiro, porque é um risco excluído mesmo nas condições gerais, e segundo, porque não foi contratado. E eu resolvi fazer esse vídeo hoje falando um pouco dos riscos excluídos devido ao ciclone que tivemos agora, esses dias que veio mais forte da região sul. E lá nós tivemos ventos fortes, telhados sendo jogados longe, árvores que caíram. Aí você fala, Júlio, meu carro, por exemplo, tem cobertura para danos da natureza? Tem, desde que você não assuma o risco. Minha casa tem cobertura para isso? Via de regra, em algumas seguradoras já está coberto junto com a cobertura básica. Em outras, é um risco que precisa ser contratado à parte. Ventos, vendaval e ciclone. Olha só, precisa ser contratado à parte. É uma cláusula adicional. Entende? Por isso que a gente tem que começar. É legal. Eu tenho gostado muito de fazer esses vídeos explicando a importância de ter um corretor parceiro. Falei já para você que não precisa se acotrarem. Se você já tem o seu corretor, pergunte para ele. Né? Quando você for fazer o seu seguro do auto, seguro residência, fale com ele. Pergunta. Né? O pessoal que está mais para o sul, como isso é uma coisa recorrente, que acontece chuvas fortes, granizo, eles já estão mais preparados. Né? Já tem o segurado, você segurado já presta mais atenção para isso. E você que não presta, é bom começar a atentar. Olha só, foi uma coisa fora atípica que veio e conseguiu, teve impacto muito forte. Você vê telhados sendo, como eu falei, telhados sendo arrastados. Aí você fala, Júlio, mesmo que coberto, tem essa garantia? Não, depende. Tem exclusões de telhas de amianto, telhas de plástico, essas não são cobertas. Então, por isso que a minha proposta é, entenda, quando você fizer uma contratação de um seguro, leia a condição geral. Mais importante, não só, tudo é importante, não só ler a condição geral, o que está coberto e o que não está coberto, mas leia a sua pólice. Entenda o que você está contratando. Né? Não é só ler depois que chega na sua casa, todo corretor manda para você, eu mando para você uma cotação. Antes de falar, faça em 5 vezes, 4 vezes, faz à vista, lê o que está lá, pergunta. Sabe por quê? Porque quando você pergunta, o corretor aprende. Ou se ele já sabe, ele tem a resposta mais rápida. E com essas respostas, você toma uma decisão mais assertiva. Às vezes, você faz uma contratação um pouquinho mais cara, mas com muito mais cobertura, com muito mais segurança. E é essa que é a proposta do corretor de seguros. Essa é a minha proposta para você. Entender o que você está contratando. Né? Falei no outro vídeo recente, quando você contrata pelo preço ou pela cobertura, os dois são importantes, né? Os dois são importantes, ainda mais na época que estamos vivendo. Mas, poxa, entende antes de só olhar o valor que está pagando. Entende o que você está contratando. Perceba a importância da proteção financeira, né? O quanto é importante o seguro. Já contei vários casos aqui no canal, nos meus vídeos, de segurado de auto que não queria fazer, mas quando faz, parece que aquele certeira, e assim, são os que eu mais insisto, né? Faz, pô, já tem há 10 anos, 7 anos, faz. Aí quando você vai lá, precisa, tudo o que ele pagou em 7 anos, 10 anos, é muito menos do que seria numa indenização. Nós passamos agora, estamos vivendo ainda, um momento de isolamento social. As pessoas estão ficando muito dentro de casa, né? Então, só que não é todo mundo que tem um chaveiro, que sabe trocar uma fechadura, que sabe trocar uma lâmpada, que tem esses benefícios. E o seguro está aqui, o residencial está aqui para isso.
Eu passei por uma necessidade recentemente e eu aproveito até esse vídeo para ser grato à HDI, porque meu pai veio falecer e no seguro residencial da HDI tem assistência funeral. Cara, vocês não têm noção quanto isso me ajudou, quanto tirou o peso das costas, porque além de ter perdido meu pai, ainda ter que correr atrás de reconhecer, fazer, me fizeram tudo, sabe? E isso não tem preço. O apoio dos familiares, dos amigos, não tem preço. Mas aí eu vejo, a gente volta para a proteção. Estou falando isso mesmo porque eu vivi isso, a importância de ter esse seguro, de ter essa tranquilidade. Meu pai, por causa da idade dele, não teve como fazer, que já está uma idade mais avançada, como fazer uma proteção financeira para os bens, para quem ficou, para minha mãe e para minha irmã. Quando eu comecei a pensar nisso já era tarde, já tinha passado os 75 anos. Então, se você tem alguém perto de você, se você é pai, mãe, pensa nisso, sabe? É um chamado hoje para você parar e pensar no que é realmente importante. Eu sempre falei, a minha família é importante para mim, é muito, muito, é o que me motiva, é o que me faz andar. E quando você realmente precisa desse apoio que eu tive, da assistência funeral da HDI, no seguro residencial, olha, isso é um benefício que já está dentro da pólice do residencial. Meu pai e minha mãe, eu não estou lá sempre para poder trocar uma lâmpada, ele já não podia. Sabe o que é ligar para trocar uma lâmpada, trocar o interruptor, trocar o lustre? Poxa, o quanto que ajudou, né? Não é só a HDI, nós temos várias seguradoras, mas eu vivi isso com ela e eu posso falar uma baita seguradora, né, que deu toda a assistência. Eu quero só que você entenda isso. Quando a gente fala em exclusão, vou falar da exclusão do seguro de vida. As pandemias são exclusão de seguro de vida, sabe? E tem seguradora que não abriu para indenização para coronavírus, Covid-19, né? Mas as que eu trabalho e trabalho falando sobre o vida, você vai falar, tem exclusão? Tem. Não, tem carência hoje. Porto Seguro e a Liberty, que são minhas principais parceiras do seguro de vida, você paga 6 meses de carência. Então, se você entra hoje, e é um risco excluído, mas eles deixaram entrar, não mexeu na condição geral, mas eles estão aceitando. Então, você entra, 6 meses de carência, acontecer um óbito por causa de Covid, você vai ter a cobertura. As outras não têm. Então, quantas pessoas deixaram de ter cobertura porque foram, a certidão de óbito entrou como Covid-19 e não receberam, né? Mas isso é outro assunto. Então, a ideia hoje, né, nesse vídeo é: entenda o que você está contratando. Entenda quais são os riscos excluídos. É muito importante. Entenda, leia o que você vai contratar antes de falar para o seu corretor, manda fazer, né? Na dúvida, pergunta para mim, pergunta para o seu corretor, a gente está aqui para te ajudar. Essa é a nossa função, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido um pouquinho do que é um risco excluído, da importância de ter sua apólice de seguro em todos os ramos, tá bom? Grande abraço. Acompanha a gente, né? Acompanha a gente. Dá um like aqui no canal, dá um joinha, porque é importante. A gente continua motivado e continua fazendo. Grande abraço.